Então, eu atuo como psicóloga há 14 anos. Eu trabalhei inicialmente com a psicanálise, mas mais ou menos 10 anos com a psicanálise, e comecei a estudar, né, psicologia sistêmica com o objetivo de agregar conhecimento e auxiliar na minha prática. E estudando, eu fui vendo como ela era aplicável na minha vida e acabei mudando de abordagem, né? E as famílias hoje estão tão fragilizadas, tantas coisas têm entrado, e sem contradizer a Bíblia. Né? A proposta que a sistêmica traz é uma proposta muito consistente nesse fortalecimento da família. É o que me fez estudar cada vez mais e me encantar por ela. Então, na sistêmica, eu vou explicar um pouquinho para vocês, de uma forma geral, como que a sistêmica trabalha, mas eu não vou me desdobrar muito na parte teórica. Eu preparei uma aula mais prática, com mais exemplos, com algumas coisas que a gente vai poder colocar na nossa vida e exemplos que a gente vai poder usar na nossa vida. Né? Porque a parte teórica é muito fácil, né? Basta a gente comprar um livro e a gente vai aprender da parte teórica com mais facilidade. Mas eu acho que o importante aqui mesmo para nós é a parte prática, né? Como é que a gente vai colocar isso aqui que eu vou passar na prática? A proposta da aula é essa. Então, falando um pouquinho da sistêmica, na sistêmica não se trabalha só o indivíduo, mas olha-se o todo. A sistêmica, ela foca no sistema e não só no sintoma, no problema. Né? Por exemplo, quando o paciente chega com alguma questão, uma questão de trabalho, por exemplo, estresse no trabalho, um burnout, a gente não vai pegar só essa questão do estresse ou da ansiedade ou do burnout. A gente vai olhar todo o contexto e ver o sistema. O que está acontecendo ali naquele sistema que está adoecendo aquele indivíduo? Né? Porque o sintoma, ele não é um vilão, pelo contrário, ele está ali para sinalizar que algo precisa ser olhado. Então, a teoria sistêmica, ela trabalha com... Ela se embasou em três teorias. A teoria geral do sistema, de Bertalanffy, a cibernética e a teoria da comunicação. Então, se a gente for pensar, o sistema, ele é um conjunto de elementos em interação e são interdependentes. Quando um desequilibra, todo sistema desequilibra. Então, como eu não vou entrar muito na parte teórica, depois, quem quiser aprofundar mais, eu posso compartilhar artigos, ou posso deixar aqui também algum nome de livros, se vocês quiserem, tá? Para a gente poder aprofundar nessa questão da teoria do sistema. E a teoria do sistema, pode passar, por favor? Na teoria do sistema, existe um conceito de ordem. Existe uma ordem natural das coisas. Se a gente for pensar, cada coisa tem seu lugar e sua função. Quando a gente olha para a natureza, né, se a gente olhar para uma célula, ou se a gente olhar para o universo, ali tem um sistema. E se formos pensar, Deus criou tudo com ordem, cada coisa no universo é um sistema. Tem ordem, tem hierarquia e tem equilíbrio. O nosso corpo também é um sistema. Cada parte tem sua importância. Se um para de funcionar ou existe algum desequilíbrio, ele pode desequilibrar todo o sistema. O bioma é um sistema e a família também é um sistema. Então, a partir desse conceito de sistemas, né, que tudo é um sistema, seu trabalho é um sistema, sua faculdade, sua escola, a sua família, tudo é um sistema. E essa interação e esse equilíbrio, ele é importante para que o sistema funcione, né? E para que o sistema funcione, a gente tem algumas leis básicas. Próximo, por favor. A teoria sistêmica acredita que para um sistema ser saudável, ele precisa de equilíbrio. Os extremos não são bons. Né? Se a gente pensar
Vamos pensar um caso de uma doença, né? Se a gente pega hipertensão, hipertensão é um excesso. Por que desequilibrou? Porque tem um excesso ali. E se a gente for olhar o outro extremo, a hipotensão é a falta. Então, nenhum dos dois extremos é bom, nem o excesso, nem a falta. Isso porque causa desequilíbrio, né? O importante é o equilíbrio. Então, na visão sistêmica, é essa busca do equilíbrio que é importante. Por exemplo, casamento. São duas pessoas diferentes, precisam estarem equilibradas. Casamento é uma função de dois sistemas na visão sistêmica. Por isso que muitas vezes é tão complicado. Um vem de um sistema, o outro vem de outro sistema, e não ir para a polaridade. Buscar o equilíbrio ali entre as partes é um desafio. Próximo, por favor. Então, existem 3 leis sistêmicas que são básicas. Essas leis servem para qualquer... Ela vai servir para a igreja, ela vai servir para o seu trabalho. Então, eu queria que o nosso foco aqui hoje é família, mas a gente pode ampliar isso para outros sistemas também, né? Agora, eu gostaria que vocês pensassem nessas 3 leis, já pensando no sistema família, que é o nosso objetivo aqui hoje. Né? Então, uma família, ela precisa de hierarquia, que é a primeira lei sistêmica. O que é a hierarquia? Os que vieram antes, eles têm precedência aos que vieram depois. Como é que é isso? Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos antepassados, eles têm precedência a nós, porque eles vieram antes. Os nossos pais, por exemplo, eles sabem mais que nós, porque eles estão mais tempo na Terra. Nesse sentido, né? Os que vieram antes têm precedência. A segunda lei sistêmica é a lei do pertencimento. Todos que estão no sistema pertencem a ele, tem seu lugar. Então, quando alguém é excluído, o sistema vai trazer uma disfunção, vai haver ali uma disfunção quando há exclusão no sistema. Por exemplo, eu vou entrar mais nisso, a gente vai poder entender isso na prática. Mas, por exemplo, existem famílias que às vezes têm questões de adoecimentos mentais, onde as pessoas, antes acontecia com muito mais frequência, elas eram excluídas, elas eram ou internadas, elas não eram nem vistas. Isso é um tipo de exclusão, é um exemplo de exclusão familiar. E a terceira lei é o equilíbrio entre dar e receber. Para que o sistema seja equilibrado, todos que pertencem ao sistema precisam contribuir entre dar e receber. A gente vai entender isso melhor. A gente pode perceber que o que desequilibra o sistema vai trazendo emaranhados. São pequenas coisas que vão entrando e vão emaranhando ali, sem que a gente muitas vezes perceba quando alguma dessas leis não estão sendo respeitadas. Eu vou trazer os exemplos práticos e a gente vai poder entender isso melhor. Eu gostaria que vocês pensassem nessas leis e se tem desequilíbrios, emaranhados, entrando na família de vocês a partir delas. Próximo. Então, a primeira lei, que é a hierarquia, é o seguinte: a hierarquia, ela fala do respeito e a honra natural que a gente deve entregar às pessoas que nasceram antes de nós, na nossa família. Antes de estudar sistêmica, eu não me dava tanto conta disso. Para mim era natural, né? Meus antepassados vieram, viveram, eu não procurei saber muito da história dos meus antepassados até então, eu sabia alguma coisa dos meus avós, mas não sabia muitas coisas. Então, depois que eu comecei a estudar a sistêmica, eu me interessei muito mais. Espera aí, o que os meus antepassados passaram para que eu tivesse aqui hoje e para que eu tivesse a história que eu tenho hoje? Então, a hierarquia é nesse sentido, de dar honra aos nossos antepassados, a tudo que eles passaram ao longo da vida deles para que a gente estivesse onde a gente está. É o reconhecimento que os nossos antepassados fizeram melhor, eles deram conta, ainda que tenham feito escolhas erradas. Porque talvez, como é um conceito muito novo que eu estou trazendo, não sei se vocês já conhecem, vocês já tinham
ouvido falar por esse ângulo, tem muitas questões familiares, às vezes, que trazem dor. Nem toda família tem uma história bonita, né? Os nossos antepassados muitas vezes passavam por coisas muito difíceis. E às vezes olhar para isso é muito difícil. E aí é que está o entendimento do que foi como tinha que ser. Tem coisas que às vezes não são fáceis para a gente poder entender, mas foram necessárias lá atrás, para que a gente estivesse onde a gente está hoje. Escolhas, inclusive, que podem ter afetado vocês de alguma forma. Então, nós sofremos as consequências das histórias de vida e escolhas de 3, 4 gerações lá atrás. E o que eles fizeram chegou até nós. Essas consequências, elas chegam até nós, né? E muitas famílias passam por situações difíceis, traumas, fome, guerras, assassinatos, morte prematura. Cada família tem sua história. E o entendimento de hierarquia vem para que a gente possa honrar os nossos antepassados e para que a gente entenda que foi como tinha que ser. É uma história que muitas vezes a gente não queria que eles tivessem passado, que traz dor para nós de alguma forma, mas foi como tinha que ser. Então, o ponto de emaranhada aqui é quando a gente traz as feridas não curadas lá de trás e elas impactam na nossa vida hoje. Na nossa vida, na vida da próxima geração, que é os nossos filhos. Por exemplo, falta de perdão, mágoa, rancores, não aceitação dos pais. Por isso, quando a gente cura inconscientemente, a gente se livra da repetição. E quando a gente não olha, a gente não cura, inconscientemente a gente repete justamente o que a gente rejeita. Por exemplo, queria que vocês pensassem se em algum momento vocês já perceberam repetindo a sua mãe ou seu pai exatamente como eles faziam, mas não o que você gostava ou admirava, justamente o que você não gostava e admirava. Né? Isso é uma forma do emaranhado aparecer na prática. A gente repete justamente o que rejeitamos do nosso sistema. E a gente não faz isso conscientemente. É sutil e inconsciente. Então, aceitar os pais como eles são, é esse o processo. É o começo do aprendizado, para que a gente não repita. Mas é processo, né? Eu sei que muitas vezes não é fácil para alguns. Próximo. E a segunda lei, a lei do pertencimento, é o se sentir pertencente à nossa família. A gente tem uma necessidade inata de se sentir pertencente. A gente faz muitas coisas para nos sentirmos pertencentes à nossa família. Na família, cada um tem o seu lugar. Os filhos, por exemplo, têm uma facilidade muito grande de sair do lugar deles e ir para o lugar dos pais. Né? Então, os pais, eles são pais. Mas para uma criança e para um adolescente, é muito fácil, de repente, estar lá no lugar da autoridade do pai ou da mãe. Quando que isso acontece? Quando o pai ou a mãe não está exercendo seu papel naquele lugar. A gente vai entender isso melhor, que eu vou trazer exemplos mais práticos para a gente conseguir visualizar isso na prática. Mas um adolescente, por exemplo, vou tentar aumentar aqui. Um adolescente, por exemplo, é muito fácil para ele querer ter uma autoridade que ele não tem. E às vezes você vai precisar falar para o seu filho, olha, volta para o seu lugar de filho, esse lugar não é seu, esse lugar é meu, como pai ou como mãe, que é muito fácil para eles irem para esse lugar. E muitas coisas, como a gente tem visto, muitas coisas têm entrado, a educação hoje mudou muito. Então, essa lei do pertencimento, ela tem sido quebrada nas nossas famílias, sem que a gente perceba, de forma muito sutil. Pensa no poder que a gente tem dado para os nossos filhos, como crianças, como adolescentes. Aí é aqui que entra essa questão do lugar. Cada um tem o seu lugar no sistema.
Então, se eu deixo de ocupar o meu lugar no sistema, ou ele vai ficar vago, ou outra pessoa vai ocupar. E aí isso vai causar algum emaranhado, porque a falta vai causar emaranhados, né? E o fato de alguém estar no lugar que não é dele vai causar emaranhado também, porque vai causar peso. Alguém está pesado e alguém está leve. Então, todos que estão no sistema pertencem a ele e têm seu lugar. Ninguém pode ser excluído. Isso é função e ordem. Agora, pensando em família, não importa se eu gosto ou não gosto, aceito ou não aceito. Eu não vou gostar de todo mundo, nem aceitar todas as pessoas da minha família naturalmente. Tem muitas pessoas que são diferentes de mim. Mas o ponto aqui é que cada um foi colocado naquele lugar na sua vida, na sua família. E cada um pertence, faz parte da sua história. Então, o entendimento é esse. Em geral, nas famílias, ou era comum haver exclusão, era muito comum haver exclusões, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei do adoecimento mental. Os doentes mentais, eles não apareciam, eles eram internados. Ficavam lá, às vezes não recebiam visitas. Isso é uma exclusão. A questão da drogadição, filhos fora do casamento, são exclusões que vão causar algum emaranhado em algum momento na família. E isso gera muitos emaranhados sem que a gente perceba, de forma muito sutil. Só que o ponto aqui não é concordar com o outro, é o entendimento que o que a pessoa faz é o que ela dá conta naquele momento. Você não precisa concordar, mas é o entender, é o não julgamento. Próximo. E a terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Essas três leis, elas são muito importantes para que o sistema fique equilibrado. Então, isso representa uma constante nas nossas vidas. A gente tem equilíbrio entre dar e receber em todas as nossas relações. Equilibrar o dar e o receber para que as nossas relações fiquem bem e equilibradas. Mas a gente vê isso o tempo todo? Não. Às vezes, em algum momento da vida, você vai dar um pouquinho mais, o outro dá um pouquinho menos. Está tudo bem. Num outro momento, ele está numa situação mais confortável, melhor, ele vai dar um pouquinho mais, você vai dar um pouquinho menos. Mas a gente vai equilibrando isso aos poucos. A questão é quando só um dá e o outro não dá. Porque todo ser é dotado de capacidade de troca. Todo mundo é capaz de servir. É mais feliz quem serve, né? Então, aqui a gente vê o servir. Esse equilíbrio entre dar e receber é necessário. Então, uma relação em que ambas as pessoas compartilham mutualmente, dando, recebendo aquilo que é capaz, se torna uma relação saudável. Só que quando o peso de um lado é como se fosse uma balancinha, o peso está muito pesado de um lado e do outro está muito leve, a relação passa a não ser mais saudável e gera emaranhados. Alguém está muito leve e alguém está muito pesado. Só que o ponto é, para quem está leve, tá bom? Parece que tá, né? Mas não tá. Porque para quem está pesado é nítido ver, o peso fica muito grande. Vem peso, pode vir mágoa, pode vir murmuração, pode vir muitos sentimentos ruins daí. Só que para quem está leve, parece que tá bom, não tá, porque isso pode gerar culpa no outro e sentimento de dívida. Esse desequilíbrio ele vai mais afastado do que unir as pessoas. Né? Em determinado momento, alguém acha que precisa dar, que tem que dar, e faz muito, muito, muito pelo outro, achando que está bom, mas o que você está gerando? Culpa e sentimento de dívida no outro. Então, é importante pensar nas coisas, nas nossas relações, né? Nesse sentido, principalmente com os nossos filhos. Né? O receber demais sem dar, sem equilíbrio, ele pode gerar muita ingratidão no coração dos nossos filhos. Ele pode gerar esse sentimento ruim de dívida. E não é saudável para a relação, porque não aproxima vocês, de certa forma, se acontece. Né? Então, acho que é uma boa reflexão aí. Como que estão as minhas relações na minha família hoje? Elas estão equilibradas? Existe equilíbrio entre dar e receber?
Então, acho que é um bom ponto. Próximo. E aí, diante disso, né, dessas leis, dessa observação da natureza, a gente vem para a questão do casamento. Você recebe a malinha do seu sistema, o seu marido recebe a malinha do sistema dele, e vocês se unem para construir uma nova família, ou deixar pai e mãe. Realmente, todo mundo deixa pai e mãe quando se une para uma nova família? Porque nós temos a nossa família de origem, pai, mãe, irmãos. Esse laço de sangue ele é eterno, ele precisa ser honrado, mas quando a gente entra numa nova família, o que a gente faz? A gente deixa pai e mãe. E aí nós recebemos toda essa influência do nosso sistema. Né? Vem junto, você traz a sua malinha, não tem jeito. Isso tudo que a gente recebeu, né? Cada família tem a sua história, cada família tem suas dores, cada família tem ali suas feridas, curadas ou não. Nenhuma família é perfeita. E aí são duas pessoas que vêm de sistemas imperfeitos para formar uma nova família. E quando a gente vai para essa nova família, a gente já traz essa bagagem junto. Então, o que seria essa malinha que a gente traz lá do nosso sistema? Os nossos costumes, o sistema de crenças. Tem famílias que têm crenças muito enrijecidas, tem famílias que não. E aí são dois seres diferentes, de sistemas diferentes, com crenças diferentes. Nossas feridas não curadas, a gente traz para o casamento. A gente traz para a nova família que a gente forma. A nossa criança interior ferida, né? Quantas vezes a gente não vem criança para o casamento? Tem o nosso infantil. E a nossa fidelidade ao sistema de origem, né? Que é o que nos faz repetir. E muitos casais, por desconhecerem isso, acabam tendo muitos problemas na relação a dois. Então, a construção de uma nova família requer que selecionemos o que vai permanecer na nova família e que devolvamos com gratidão o que foi útil por algum tempo, mas agora não é mais necessário. Então, a gente tem que pegar essa malinha e, junto com o cônjuge, pensar, né? Vamos pesar. Tem muitas coisas que foram úteis no meu sistema lá atrás, era necessário, diante das coisas que eles viviam, das adversidades, das construções. Porém, hoje é necessário que eu continue? É necessário que a próxima geração continue carregando essa bagagem que vem de tanto tempo e às vezes a gente nem para se questionar? Então, e fazer esse balanço é importante, porque a gente vai seguir mais leve, a próxima geração vai ser mais leve. Para que a relação seja saudável, é necessário unir os dois. O necessário agora, nesse momento, é unir as malinhas. Né? O que eu tenho, o que eu trago do meu sistema de saudável? E o que o outro traz do sistema dele de saudável? Isso é um processo, isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai acontecer ao longo do casamento. Mas por que gera emaranhado? Porque muitas vezes a gente não quer jogar fora. E não é um jogar fora, é um devolver para o sistema com honra. Entendendo, olha, mãe, pai, foi necessário, era importante esses conceitos, essas crenças, essa forma de fazer. Eu devolvo com honra, mas agora eu quero fazer diferente. Agora eu não preciso mais disso. E quando isso não é feito, tendemos a repetir geralmente os padrões da nossa família de origem, de forma sutil e inconsciente. Então, uma pergunta para vocês, né? O que você ainda carrega na sua família de origem por fidelidade ao sistema familiar? O que precisa ser deixado que hoje já não é mais útil para você? O que pode atrapalhar hoje o seu casamento? O que pode atrapalhar hoje a criação dos seus filhos?
né? Você pode fazer diferente do que sua família fez, mas muitas vezes, por fidelidade ao sistema familiar, a gente repete e não percebe que está repetindo. Você realmente deixou sua família de origem e olha para a vida da sua família nuclear? Eu acho que esse ponto é um ponto muito importante. E é uma reflexão profunda essa que eu estou propondo. Não é uma reflexão fácil. É um movimento de olhar para dentro, é um movimento de pensar. Porque muitas dessas coisas que a gente está falando aqui são processos inconscientes. E o nosso inconsciente é como se fosse uma raiz, a gente não vê. É como se fosse uma árvorezinha ali, a gente não vê a raiz, mas está suprindo o tempo todo aquela árvore. Então, o quanto que é importante a gente parar para pensar e refletir sobre essas coisas. O próximo. Então, os principais emaranhados que entram na família. Em função do não respeito a essas leis sistêmicas, né? Esses emaranhados vão entrando. Então, vou dar aqui alguns exemplos. Pais que não conseguem exercer autoridade sobre os filhos. Isso acontece? Não, né? Só lá fora, que não. Imagina, né? Hoje em dia, a gente vive numa sociedade em que a gente tem muitas coisas têm entrado, as nossas crianças elas estão sendo bombardeadas com muitas coisas e fica muito difícil para os pais, em muitos momentos, colocar a autoridade que eles precisam colocar. Mas é muito importante os pais saberem, eles são pais, eles têm um lugar ali de autoridade. E os filhos, muitas vezes, saem do lugar dos filhos para virarem iguais aos pais. Eles ficam no mesmo nível dos pais. Então, é muito importante essa reflexão. Estou conseguindo exercer minha autoridade? Eu estou no meu lugar de pai? Eu estou no meu lugar de mãe? Meus filhos estão me respeitando? Outro tipo de emaranhado, desrespeito aos pais, aos mais velhos. Não honrar, não dar honras aos mais velhos. A gente vive hoje uma sociedade em que as pessoas mais velhas, elas não são mais honradas, elas não são mais valorizadas. É tudo muito voltado para o que é novo, para o jovem. E a gente viu que uma das leis sistêmicas é esse respeito e essa honra à hierarquia. Isso é bíblico. Então, quando a gente deixa de fazer isso, a gente está enfraquecendo as famílias. A gente está enfraquecendo o sistema. Essa exclusão, né, de membros por não aceitá-los. Talvez isso não aconteça na sua família nuclear, pode ser que aconteça, mas pode acontecer na sua família de origem, né? Algum irmão ou algum parente muito próximo que você não aceita. Você não precisa concordar, mas o aceitar é diferente. Eu aceito. Ele é membro da minha família, ele faz parte, ainda que eu não concorde com ele. E quando entram esses emaranhados, muitos sentimentos vêm juntos. E são sentimentos que causam muitas questões, inclusive adoecimentos físicos, em função dessa exclusão de um membro da família. Outra questão, filhos que se tornam pais dos pais. Em alguns momentos, os pais, às vezes, eles estão tão vulneráveis que os filhos, eles saem do lugar de filhos e eles vão para o lugar dos pais. Isso pode acontecer quando os pais estão idosos, estão precisando de ajuda? Claro, mas é diferente, porque você sabe que você está ali ajudando seu pai e sua mãe no momento de ajuda. Mas eles continuam sendo pais. Essa questão de filhos como pai dos pais é naquele momento em que você acha que você sabe mais. Você acha que você pode tomar as rédeas e decidir por eles. Ou porque eles já estão mais velhos, ou porque eles não dão conta. É outro ponto para a gente pensar, que é outro ponto que gera emaranhados também no sistema. Pais que se colocam como iguais dos filhos.
e não aceitar a família de origem dos parceiros, né? Aqui a gente tem um ponto que pode causar muitos problemas no casamento. É quando eu não aceito os meus sogros, é quando eu não aceito o sistema familiar do meu cônjuge, por algum motivo. E aceitar não é conviver. Às vezes a convivência realmente ela não é possível. Tá tudo bem. Mas o ponto é, o aceitar é o entender que se não fosse aquele homem, aquela mulher, o meu cônjuge não existiria. Isso é dar honras. Se não fosse aquele homem, aquela mulher, o meu cônjuge não estaria comigo e eu não teria os meus filhos, não seriam os meus filhos. Foi necessário que as coisas acontecessem como elas aconteceram, para que eu tivesse, naquele momento, junto com o meu cônjuge, eu tivesse meus filhos. Um exemplo. Se eu sinto que meus pais me devem algo, é outro ponto. Se eu sinto que eu não fui atendida nas minhas necessidades infantis lá atrás, outro ponto de emaranhado que pode acontecer hoje é eu cobrar do meu marido o que eu não recebi dos meus pais. Ou eu cobrar da minha esposa que ela atenda as necessidades que não foram atendidas lá na minha infância. Então, esses pontos que eu estou trazendo aqui são pontos para reflexão, são pontos para que a gente possa pensar. O que está entrando nas nossas famílias hoje? O que eu posso estar trazendo na minha malinha do meu sistema de origem que possa estar trazendo prejuízos para mim, para os meus filhos, e pode vir a continuar trazendo prejuízos para as próximas gerações. Porque o convite é olharmos para isso. Porque enquanto a gente não olha, a gente repete. Então, próximo. E quando o emaranhado entrou na família? O que a gente faz, né? Então, tem um cabo de guerra ali, e muitas vezes a gente já não consegue mais sair desse cabo de guerra, né? Então, eu vou contar para vocês, vou trazer aqui um relato de uma paciente minha, que ilustra bem esses aspectos que a gente está falando aqui. Eu pedi para ela autorização para compartilhar aqui com vocês, né? Inclusive, eu convidei para estar aqui. Não vi se ela está, se ela tiver um beijo. Obrigada por ter permitido, né, compartilhar a sua história. Ela ficou feliz, inclusive, me agradeceu por estar compartilhando a história dela e a história dela poder ser exemplo, né, de mudança. Então, essa paciente é uma mulher casada há muitos anos, e com vários emaranhados na família nuclear dela. Quando os filhos eram pequenos, ela e o marido viviam como se estivesse puxando esse cabo de guerra. O marido empurrava os filhos e mandava os filhos para a vida o tempo todo. Nas aventuras, nas coisas perigosas. Era um homem que achava que as crianças tinham que se aventurar. Só que ele exagerava e acabava colocando as crianças em risco. E uma dessas crianças era muito aventureira e comprou a ideia do pai. E se atirava em tudo, né? Inclusive, ela continuou fazendo isso na fase adulta. E aqui a gente vê um ponto importante, porque em equilíbrio, esse empurrar para a vida é natural do masculino. O pai é o que empurra o filho, senão o filho vai ficar o tempo todo ali na barra da saia da mãe, porque o papel da mãe é mais protetor, é mais amoroso. Vocês já viram num parque uma mãe ensinando o filho a andar de bicicleta? Né? Ele está de joelheira, cotoveleira, capacete, ela está segurando a bicicletinha. Vocês já viram um pai ensinando o filho a andar de bicicleta? Ele vai, segura um pouquinho, segura, percebeu que o menino equilibrou, pronto. Vocês estão me escutando, gente? Eu estou percebendo aqui que algumas pessoas estão com dificuldade de ouvir, tá ok? Eu estou escutando no... Tá, beleza. Perfeitamente, estou adorando. Tá Tô bom. hipnotizada. Tá tudo ótimo.
É só porque algumas pessoas colocaram ali que tá baixo, mas então tá ótimo. Então, imagina essas duas pessoas, pai e mãe, ensinando o filho a andar de bicicleta. Olha a diferença. É uma diferença muito grande. Porque a mãe, o papel da mãe é protetor, é acolhedor, é amoroso. E o papel do pai é realmente empurrar para a vida. Porque se a gente deixar só com a mãe vai querer proteger, não vai querer que esse filho deslanche, que ele cresça. Quantas vezes a gente não puxa, né? Mas o masculino, ele tem aqui uma função muito importante, o feminino também tem uma função muito importante. Só o que precisa? Equilíbrio. E nessa família, desequilibrava, porque o pai percebia que a mãe puxava demais. Olha o cabo de guerra. A mãe puxava por um lado, querendo proteger, e quanto mais ela puxava, mais o pai empurrava as crianças. E essa criança, que era muito aventureira, ela comprou a ideia. E na fase adulta, ela se torna uma adulta muito aventureira. E, inclusive, colhe frutos disso. O outro não, o outro já era metódico, certinho, precavido, e logo vendo, né, que o lugar do pai estava vazio, porque o pai estava nesse cabo de guerra com a mãe, ele não ocupou o lugar dele de pai, de autoridade. A mãe falava não, puxava os filhos, tomava conta, colocava debaixo da asa dela e não deixava os filhos. Então, esse filho, vendo que o lugar do pai estava desocupado, o que ele começou a fazer? Qual foi a tendência? Até por uma tendência de temperamento. Ele viu que o lugar estava vazio, passou a ocupar o lugar do pai. Mandava na irmã com a autoridade pai. Ele é o irmão mais velho. Isso foi gerando tanto emaranhados na família, isso foi distanciando essa mãe desse pai de uma forma, porque ela começou a ficar e a viver ali pelos filhos e a proteger os filhos. E quando eles se tornam adolescentes, vira um cabo de guerra entre os irmãos. E fica insuportável. Mais tarde, ele se casa, ela se casa, e agora, recentemente, os emaranhados foram só aumentando. Aí essa mãe se sentia pressionada, porque eles cobravam que ela tomasse partido de um dos filhos. Isso se deu até que eles romperam, isso muito recente, de forma muito brusca e dolorosa demais para a família. E aí ela busca terapia. E a gente iniciou, né, o processo, e ela começou a perceber que durante anos ela agia como se puxasse um elástico com o marido. Quanto mais ela puxava, mais ele distanciava dela. Houve um distanciamento muito grande do casal. Então, com a percepção dessa dinâmica, na terapia, a gente trabalhando, a gente parando para olhar para essas leis que foram desobedecidas, ela foi tomando, ela foi percebendo os emaranhados e ela foi se posicionando de forma diferente. Então, ela e o marido puxando para lados diferentes. O que a gente vê aí? Desequilíbrio muito grande. Ela puxava para um lado, ele puxava para o outro. Enfraquecia a família deles. Eles não conseguiam conciliar, eles não conseguiam criar os filhos juntos, pensar em coisas juntos para os filhos. Isso gerou um problema muito grande na família dela. Lugar de pai não ocupado. O pai não exerceu o lugar dele de pai. Né? Ele entrou, ele olhava para a guerra com a esposa, ele não olhava para os filhos. Os filhos eram usados ali, de certa forma, no cabo de guerra. Né? Era para provocá-la. E isso só causou distanciamento entre o casal. Outro ponto, filho tomando o lugar do pai. Ele percebeu que o lugar estava vazio, ele era disciplinado, metódico, ele foi facilmente para o lugar do pai e pegou a autoridade do pai, principalmente com a irmã mais nova. E aí, qual que é a questão? A irmã se torna rebelde, não aceitando esse emaranhado. E aí, a irmã, quando pequena, ela vira o sintoma da família. Desde pequenininha. Foi levada para psicólogos várias vezes, fez vários tratamentos,
passou por várias coisas, e estava lá a questão. Adoecimento físico constante. Aparecia nela todo emaranhado, porque ela era a porta-voz da família. Né? Tem um teórico que chama Sean Riviere, ele chama de bode expiatório. Esse sujeito, esta figura familiar, e geralmente uma criança, geralmente representa esse lugar, de sintoma. Ela representa o sintoma, mas o sintoma não é dela. O sintoma é da família. Ela está ali representando, ela está ali gritando. Olha, existe um problema aqui na nossa família. E a gente precisa olhar para ele. Só que o que a gente faz? A gente acha que é só a criança, que é só a questão da criança. Porque o olhar não é sistêmico. Se a gente olhar para o sistema, existe um conjunto de coisas ali acontecendo. Então, minha paciente começa a perceber também que ela e o marido estavam repetindo a mesma dinâmica com os netos agora. Eles cuidam dos netos em um período do dia, os netos ficam com eles, e eles têm um casalzinho de netos. Um netinho super ativo, super dado a brincadeiras agitadas, aventureiras. E o que o avô começa a fazer? Impulsionar esse menino e tornando ele ainda mais agitado. Repetição que a gente vê aqui. A mesma repetição que aconteceu lá atrás com os filhos, eles estavam repetindo agora com os netos. E ela começa a perceber isso. E aí ela começa a mudar. E aí, a partir dessa percepção, ela muda a postura dela com o marido. Ela para de puxar o elástico. Então, ela até relata que um dia ela viu ele descendo com o carrinho, eles estavam indo para o parquinho, e aí ele solta o carrinho, numa descidinha. Ele solta o carrinho. E aí ela se segurou, ela falou que contou até 5, e segurou e respirou e não falou nada. Ele estranhou. Ele já estranhou. Mas ela já estava nesse processo de mudança, ela já estava nesse processo de percepção. E aí ela começa a fazer esse movimento de não interferir nas condutas dele. E ele pegou o carrinho nesse momento, seguiram e foram para o parquinho. E a partir disso, ela está percebendo uma mudança muito grande. Porque quando ela não intervém, as brincadeiras não são tão agressivas, tão violentas e tão aventureiras. Ele está se freando. É um processo difícil, mas necessário, é verdade. Então, ela está aprendendo. Então, começa a convidar o filho para voltar para o lugar dele também. Aí ela diz para ele em alguns momentos. Em vários momentos, ele trata ela como igual. Aí ela fala, filho, sou sua mãe. Filho, volta para o seu lugar de filho. E ela diz que, inclusive, ele tem falado isso. Mãe, você é minha mãe. Porque, como é uma lei muito natural, é muito fácil, se vocês testarem isso com as crianças de vocês, com os adolescentes de vocês, vocês vão ver como que eles entendem facilmente, que é natural. Isso é natural. Né? E a gente tem visto hoje práticas antinaturais, não saudáveis. Então, testem isso com os filhos de vocês. Filho, volta para o seu lugar de filho, quando vocês perceberem que eles estão exagerando, desrespeitando ou fazendo algo que não é agradável no papel deles de filho. E ela começa a fazer isso com esse filho. E ele percebe, e ele já começa a voltar para o lugar dele. Então, ainda não houve a reconciliação dos irmãos. Eles ainda não estão conversando, mas ela já vê esse processo de menos rebeldia na filha, ela já vê esse processo de mais harmonia na família, mas principalmente uma aproximação dela com o marido. Ela falou que outro dia o marido abriu a porta do carro para ela, algo que nunca aconteceu na vida deles, né? De casal. Então, assim, coisas muito bacanas têm acontecido. Ela tem colhido os frutos de fazer esse movimento, de olhar para o sistema, de tomar ali as medidas que precisam. E o convite aqui que eu faço para vocês é, vamos olhar para o nosso sistema, para a gente poder perceber o que está causando emaranhados, se houver emaranhados, né, no sistema de vocês, né? Então, é isso que eu gostaria de ajudá-los a pensar. Não esperem a mudança do outro. Começa por você. Olha para o seu sistema. Porque muitas vezes você vai pensar, mas meu marido,
ele não aceita, ele não quer ver. Começa por você. A sua mudança vai respingar na sua família. Tem alguém saindo do seu lugar na sua família? Existe desequilíbrio entre dar e receber? Alguém está dando de mais e outros de menos? Todos se sentem parte do sistema? Adolescente, por si só, eles têm uma tendência a se excluir. Eles estão sendo incluídos? Estão sendo chamados? Ah, meu filho fica só no quarto. Eu estou indo lá chamar ele, eu falar para ele, filho, queria que você ficasse com a gente na mesa, eu queria que você estivesse mais próximo. Eu estou fazendo esse movimento de falar para ele que ele faz falta, porque eles naturalmente eles se excluem. Então, essas reflexões são um bom princípio de formas para que a gente possa trazer formas mais saudáveis para os nossos sistemas, para que coisas mais saudáveis entrem no nosso sistema. É uma reflexão, acho que necessária aí que eu queria fazer, e também é uma provocação, né? No sentido de fazer mesmo vocês pensarem, né? E aí eu queria ouvir vocês agora. A gente pode abrir agora para dúvidas e vocês podem ficar à vontade para falar.